Fofurinhas da titia, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou a Marcela Miranda, mais conhecida como a tia do inglês. Se você é novo pro canal aqui, ó, já vai se inscrevendo, já deixa o seu joinha, já faz tudo o que precisa fazer, já cumpre suas obrigações aí que você já sabe. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, a minha especialidade aqui é ajudar você a destravar seu inglês. E por que a minha especialidade é essa, gente? Porque eu já fui uma aluna travada de inglês, né? Na verdade, eu fui uma professora travada de inglês e por isso eu acabei me especializando nisso. E isso, todas as coisas que eu fiz são as coisas que hoje eu ensino para os meus alunos. E hoje o nosso assunto do dia, né? A gente falou muito sobre isso no Stories. Aliás, para você que está aí no YouTube, quer me seguir, saber mais coisas aqui dos meus bastidores, do meu dia a dia, segue lá no Instagram, no @tia do inglês também, tá bom? Então, gente, hoje no Instagram dos Stories, eu falei muito sobre essa questão do pensar em inglês. Como é que a gente faz para pensar em inglês? E eu fiquei bem surpresa, na verdade, porque eu achava que esse mito era um mito que muitas pessoas já tinham meio que, sei lá, quebrado na vida delas, né? De tem que pensar em inglês para você poder falar inglês. Mas eu fiquei surpresa quando eu vi as respostas e vi que a grande maioria das pessoas ainda acredita sim nesse mito, e por isso que eu me senti na obrigação de trazer esse assunto sobre o pensar em inglês. E eu tenho certeza que muitas pessoas já passaram por isso, né? Já escutaram essa questão de, quando você fala inglês, você precisa pensar em inglês. E às vezes o aluno ele entra numa piração na cabeça dele, ele começa a tentar se forçar a pensar em inglês de uma maneira muito consciente, e ele sofre com isso. Então, quando ele se percebe traduzindo, é quase como se ele tivesse transgredindo uma regra internamente na cabeça dele. Ele pensa assim, nossa, mas eu tenho que pensar em inglês. Ai, mas essa palavra eu tenho que saber como que ela é em português. Mas ai meu Deus, mas pense em inglês, pense em inglês. É assim que... E você fica confuso. Como é que a gente faz para pensar em inglês, né? Então é uma coisa meio louca. Então eu quero que você entenda, primeiro de tudo, que o que você chama de pensar em inglês, o que as pessoas chamam de pensar em inglês, é simplesmente uma automatização de sons e de frases que vai ficando cada vez mais automático, vai ficando mais fácil e parece até que a gente nem pensa para falar. Aliás, tem gente que parece que não pensa para falar mesmo, né? Mas pensa, viu, gente? Até aquele carinha lá que foi lá para a guerra da Ucrânia fazer ajuda humanitária, apesar de não parecer, pensa para falar assim, tá? Então eu vou explicar um pouco de como se dá esse negócio do pensamento, e eu também quero tirar de você que pensa assim, ou que recebeu esse mito do mundo, né? De tem que pensar em inglês para falar inglês, senão você não vai conseguir falar inglês bem. Eu quero tirar do seu ombro esse peso do não pode traduzir, não pode pensar em português. Se você pensar em português, você está cometendo um crime contra a sociedade das pessoas falantes de inglês do mundo. Não, tá? Relaxa com isso, essa é a primeira coisa. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que o pensamento, ele não é dependente de linguagem. Nós não pensamos em um idioma. A gente não pensa em português e a gente não pensa em inglês. O que acontece é, primeiro você pensa, depois você traduz esse pensamento para para a linguagem. É assim que a gente faz. Se o pensamento fosse dependente de linguagem, os bebês ou as pessoas mudas não pensariam, concorda comigo? Então a pessoa, mas a pessoa muda não fala? Não, ela fala, ela usa libras, mas ela não pensa em libras. Até ela aprender libras, ela pensa, concorda comigo? Então o pensamento ele não é dependente de linguagem. Existe o pensamento tem uma natureza e a gente automatiza esses processos traduzindo ele para o português. É assim que funciona o pensamento. Então a gente não pensa em inglês, a gente não pensa em russo, a gente não pensa em português, a gente pensa e depois a gente automatiza as traduções. É assim que funciona. Então, se você se sentiu culpado a vida inteira porque você não pensa em inglês, porque você traduz às vezes, porque você precisa de um apoio do seu idioma que você aprendeu primeiro para poder aprender o segundo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem nada de errado com isso, fiquem muito, muito sossegados com isso. Tá?
tá? Então eu vou contar uma história para vocês que eu trouxe aqui até para ler para vocês, tá? É uma leitura que eu li lá no blog, no Portal da Educação, tá? E eu achei bem interessante, que é uma visão do Vygotsky, que era um estudioso sobre... Era um pedagogo, psicólogo, né? Psicopedagogo, na verdade, que estudava muito a influência das escolas na aprendizagem, tá? E aí ele trazia muito esses pensamentos. Eles tinham uma paixão muito grande para entender essa conexão entre linguística, entre a linguagem em si, entre as palavras, a comunicação e o pensamento. Qual que era essa relação, tá? Então eu vou contar uma história para vocês, eu vou ler esse pedaço que eu achei muito interessante e vou interpretando aqui, vou falando para vocês quais são, porque eu super concordo com tudo que está dito aqui, tá? Então olha só o que estava escrito lá. Há alguns anos atrás, um casal de professores americanos teve a ideia de comparar a prática de educação de um bebê humano com um animalzinho. E para fazer isso, o que eles fizeram? Para fazer essa comparação e fazer uma comparação fiel, no dia que a filha deles nasceu, eles foram no zoológico e adotaram um filhote de chimpanzé, fêmea, tá? Então, sexo feminino, né? Então, tem ali os mesmos, né? Vamos dizer assim, os mesmos pré-requisitos. As duas foram educadas absolutamente iguais, passo a passo, tá? Como se tratava de um trabalho científico, tá? Isso foi um caso de estudo mesmo, foi um trabalho científico. Era tudo muito bem documentado e eles foram percebendo que logo de início a chimpanzé que eles adotaram, ela batia em quilômetros o bebê humano. Por quê? Porque o bebê humano ele não fazia nada a não ser mexer os pezinhos e a chimpanzé já se virava sozinha, sentava na mesa, colocava o guardanapo em volta do pescoço, ela se alimentava sozinha, mas à medida que o tempo foi passando, enquanto o bebê humano, quando o bebê humano começou a falar, a chimpanzé emitia apenas sons, que alguns sons eram emocionais bem característicos dos chimpanzés, tá? Inicialmente, o pensamento se desenvolve sem a linguagem. Olha que maluco! Então, se você for perceber, quando a gente é nenenzinho, a gente tem sim um monte de pensamento. E o que você emite de som são sons. Olha só o que ele fala. Inicialmente, o pensamento se desenvolve sem a linguagem. Ou seja, os primeiros balbuciar das crianças são formados sem o pensamento. E eles têm um único objetivo, que é atrair a atenção dos adultos. E isso é o que caracteriza a função social da fala. Ou seja, a fala exterior caracteriza-se de ser para os outros, sendo ela a tradução de um pensamento. Tá? Ou seja, o que é a linguagem? Ela é a materialização do pensamento. Então, a gente não pensa em inglês, a gente materializa, a gente automatiza a maneira que a gente pensa. É isso que a gente faz. E essa interpretação dos seus pensamentos, ela acontece em 3 fases. Tem a interpretação de um estímulo do teu pensamento, uma tomada de decisão e depois um plano de ação. Só que o que acontece, gente? Ele acontece tão rápido esse processo. Eu penso, escolho as palavras e falo. Penso, escolho as palavras e falo. Então, isso acontece num processo tão rápido que você não vê isso passando pela sua consciência. A impressão que a gente tem é que nós pensamos em português e nós não pensamos. O pensamento ele é formado por outras nuances que vão além das palavras. Se o pensamento fosse só palavras, pensa bem, eu viro para você e falo a seguinte frase: nossa, ontem eu fui com o meu gato no cinema. Se eu me atenho somente às palavras, você entende a palavra gato e você imagina que eu peguei um gato e levei no cinema. Como o pensamento ele ajuda muito a gente a compor o contexto, o que acontece? Você já imagina, não por conta da palavra, mas sim por conta do contexto, que o meu gato, eu estou me referindo ao meu namorado, ao meu marido, a uma pessoa, eu não estou me referindo a um gato, eu não peguei um gato e levei no cinema. Assim como se eu falar para você, eu levei o meu gato no veterinário, você não vai entender que eu peguei o meu marido para ser examinado pelo veterinário.
Entende como o pensamento vai muito além das palavras. Então, eu não quero mais que você se preocupe com esse negócio de eu tenho que pensar em inglês, senão eu estou roubando, né? Senão eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Eu tenho que pensar desse jeito ou desse jeito. Gente, pense do jeito que você quiser, use o português do jeito que você quiser. A única coisa que eu quero que você entenda é que o português, que é o seu primeiro idioma, você aprendeu de maneira muito instintiva. Não foi fácil para você aprender português? Foi tão fácil que você nem lembra como foi, porque foi um processo natural. Então, aprender os idiomas dessa maneira, um segundo idioma, da maneira que você aprendeu português, é a maneira que o seu cérebro entende que é a mais instintiva, que é a mais natural, que é a mais fácil, né? Então, olha só, uma coisa que acontece muito com a gente é que a gente para em algum momento de automatizar algumas coisas. A gente para de fazer isso. E aí é que está o problema. Quando o aluno ele para de automatizar os sons, ele começa a ficar muito focado em estrutura, em aprender gramática, e ele esquece que o que vai deixar ele pronto para falar é ter um repertório grande de vocabulário e frases prontas na cabeça, tá? Quer ver? Vamos fazer um teste aqui para ver como que sai isso daqui. Vocês vão escrever aqui para mim as seguintes frases em inglês. Como é que eu falo, por exemplo, em inglês, qual é o seu nome, tá? Vamos falar perguntas fáceis e simples? Escreve aqui para mim, se você já sabe, como é que eu perguntaria para uma pessoa qual que é o seu nome? Qual que é o seu nome? Tá? E eu vou falar uma segunda frase também, ou uma outra, ou as duas, você pode colocar. De onde você é? Coloca aí para mim. Qual é o seu nome? What's your name? Tá, já colocaram aqui, what's your name, beleza? E de onde você é? Como é que eu pergunto isso? De onde você é? What's your name? Perfeito, gente. What's your name? Perfeito. Vamos pensar assim, tá? Sobre essa frase. A segunda frase ainda não chegou aqui para mim, mas já já alguém vai escrever aqui, tá? Então vamos lá. Vamos pensar nessa frase específica. Where are you from, Paola? Obrigada. Where are you from? Obrigada, Simone. Isso aí, gente, tá? Então vamos pensar assim. Essas frases, foi muito difícil você fazê-las na sua cabeça? Não, porque quando a gente começa a ter os primeiros contatos com o inglês, começa a aprender, essas são as duas primeiras frases que a gente aprende logo no primeiro dia. What's your name? Where are you from? Não é? Então elas ficam muito automatizadas. Elas estão tão automáticas na sua cabeça, elas estão tão de fácil acesso no seu alcance, que elas parece até que você nem pensou para escrever essa frase, não é? Foi tão automático. E o que acontece com o aluno de inglês? Chega um momento que ele começa a se preocupar muito com a estrutura e ele para de aprender frases prontas. E o que vai dar essa rapidez, essa leveza, essa fluidez no falar é você ter muitos desses sons prontinhos na sua cabeça para você falar. Então, quando você para de fazer isso no seu processo de aprendizado e foca muito na estrutura, você fica muito mais lento para falar, porque você fica pensando em cada etapa da frase, ao invés de ter um som de frase pronta. Essa frase parece que vem pronta na nossa cabeça. Where are you from? Where are you from? What's your name? Porque a gente repetiu muitas vezes, a gente automatizou isso tão profundamente, né? Isso é tão profundo para a gente que a gente simplesmente parece que nem pensa. Então, entendeu o que é o pensar em inglês? Ele nada mais é do que você deixar alguns sons muito automáticos e prontos para serem ditos. E quando você não faz isso, o que acontece? Você vai perdendo essa naturalidade. Você vai perdendo o ritmo para falar, porque simplesmente não está pronto. Então, eu quero saber de vocês, se vocês aí em algum momento tiveram esses pensamentos, né? Tipo, eu pensava assim também, eu pensava que eu tinha que pensar em inglês. Então, coloca aqui para mim se você pensava assim também. E agora você parou para pensar e falou: é verdade, a gente não pensa em um idioma. Então é isso que eu preciso fazer. Eu preciso deixar mais sons automáticos na minha cabeça para que isso fique mais fácil, né? Para que isso, num momento de falar a frase, ela esteja automaticamente na minha cabeça.
Então, vamos dar alguns exemplos assim? Olha só, a Cá Coimbra falou assim: sim, eu pensava, eu me culpava. E não é muito louco, porque às vezes a pessoa fala assim para você: ô Audrey, deixa eu te falar uma coisa. Para tu falar inglês, tu tem que pensar em inglês. Aí você fica na tua cabeça, tá? Eu preciso falar alguma coisa, deixa eu ver. Eu sou boa aluna. Ah, eu sou boa aluna. Não, pense em inglês, não é eu sou boa aluna. Peraí, em inglês, como é que faz para pensar? Como é que eu faço para pensar em inglês, gente? Não é muito louco? Parece que a gente está. E aí, na nossa cabeça, a gente fala assim: ai, ela não está sabendo o que eu estou pensando, então eu vou aqui secretamente na minha mente, como eu vou continuar pensando em português, né? E, na verdade, uma coisa muito importante, tá, gente, que eu quero que você entenda, é que quando você traduz em si, não é um problema, porque muita gente tem muito essa preocupação de eu não posso traduzir, ai, se eu não traduzir, se eu traduzir vai ser um problema. Vamos pensar nessa frase especificamente. Pensa na frase Where are you from? Pensa na estrutura dessa frase, tá? Na estrutura dessa frase, se você for analisar ela a fundo, for pesquisar ela lá do interior dela, você vai ver que está lá escrito where, onde, are you, é você, e o from, que significa de. Onde é você de? Então, se a gente traduz essa frase, ela parece que perde até o sentido, fica meio estranha. Fica esquisito falar, mas a gente não forma a frase assim. Só que você não aprendeu ela por tradução. Você aprendeu que where are you from é de onde você é. Ponto. Você nunca nem questionou que essa frase tem uma estrutura diferente. Por quê? Porque você aprendeu a frase pronta. Então é isso que eu falo sobre traduzir. Qual é o problema de traduzir? O problema de traduzir é quando você pega todas as palavrinhas, palavra por palavra, e você faz disso uma regra para você, que você toda vez precisa entender o detalhe do detalhe do detalhe, por que, que a palavra é assim, por que, que a ordem é assim. Ó, esses dias eu fiz um vídeo no meu canal que explica sobre o I think so, que a gente não pode falar I think yes, né? Então a gente tem que falar. Vamos falar dessa frase, tá? I think so, que significa eu acho que sim, tá? E por que que muitos alunos não falam, falam I think yes? E aí uma das pessoas que assistiu esse vídeo escreveu assim, mas eu queria saber por quê. Saber o porquê do I think yes e não I think so, por que que é um e por que que o outro não é, não vai fazer diferença. O importante é você entender o que que é certo e o que que é errado. Se você fica muito preocupado com a estrutura, na hora de falar você vai ficar pensando tanto em regra que você vai se confundir. Então é mais fácil você pensar, I think so, e eu acho que sim. Agora, se você vai traduzir palavra por palavra, vai dar problema. Por quê? I think so eu penso que então. Eu penso então, é isso que quer dizer, se a gente for traduzir, tá? Então, fica muito mais difícil você sintetizar. Então, qual é o problema da tradução? Traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, detalhe por detalhe, porque isso vai fazer você questionar a estrutura da frase, e aí você vai ficar querendo saber o porquê de se forma desse jeito, e isso não vai te levar em lugar nenhum. Porque é aquela velha história que eu sempre falo para vocês, a gente não sabe um monte de regra em português. A gente nem sabe por que, que um é certo e o outro é errado. A gente só sabe o que é certo e o que é errado. E isso é o suficiente para você se comunicar. E às vezes você fica querendo escarafunchar tanto na regra que você não consegue parecer natural falando. Porque você está muito mais preocupado com a regra do que com o que é certo e o que é errado, o que se deve falar e o que não se deve falar. Então, entenda uma coisa, a tradução ela só é um problema se você traduzir palavra por palavra ao pé da letra. Mas se você sintetizar as ideias, isso é igual a isso, e eu uso nessa situação específica, tá tudo bem, tá? Vamos pensar em algumas frases que a gente pode pensar desse jeito, que a gente pode deixar automática e que vão te ajudar na hora de você falar. Quanto mais a gente deixa automático, mais fácil. Exemplo, vamos começar com duas frases que a gente usa para cumprimentar as pessoas, tá? A primeira delas, How are you doing? Que significa como você tá. Se a gente traduz palavra por palavra, How are you doing? How are you doing significa como você está fazendo. Nada a ver.
Agora, se eu sintetizo na minha cabeça, how are you doing significa como você vai, como você tá, muito mais fácil. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou usando sim o português como um grande apoio aqui para entender aonde eu uso a frase X e a frase Y, mas eu não estou me prejudicando, porque eu estou entendendo exatamente que situação eu vou usar. Então, how are you doing? How are you doing? E vai repetindo até ficar natural, para não ficar igual um robozinho. How are you doing? Parece que você está lendo. How are you doing? Imagina você na situação, chegando num lugar, cumprimentando as pessoas. Hey, how are you doing? How are you doing? Então, vai imaginando você usando essas frases naquele contexto. Uma segunda frase que você pode usar quando você está tá encontrando uma pessoa, que é a danada da frase what's up? What's up? Traduzindo ao pé da letra, a palavra what's up significa o que é para cima. O que tem a ver, gente, o que é para cima? Então a gente não pode traduzir desse jeito. A gente tem que traduzir a ideia. O que o WhatsApp quer dizer? O WhatsApp é mais ou menos a mesma coisa que e aí? Beleza? E aí? Tá? É isso que quer dizer. Então, aonde eu vou usar? Em que situação? Se imagina chegando num lugar e falando para as pessoas: Hey, what's up? Hey, what's up? Tá? E é assim que a gente vai automatizando essas coisas. Alguém pode escrever aqui para mim, gente, essas duas frases, só para a gente deixar, porque aí os coleguinhas que não sabem escrever ou não conhecem essa frase já vão aprender aí também junto com vocês, tá? Então a primeira frase que a gente falou aqui foi o How are you doing? How are you doing? E aí, como que você tá, né? Como vai você? Mais ou menos isso, tá? Lembra que sintetiza a ideia, não palavra por palavra, beleza? E what's up? What's up? Com som de U. Ó, do jeito que a Mabel escreveu aqui, que é WhatsApp, tá? Que é o nosso aplicativo. Então, existe uma diferença de pronúncia para a gente entender, tá? É desse jeitinho aqui, tá aqui. É com U mesmo que a gente vai escrever, tá? Então, qual que é a diferença de pronúncia para você não errar? O aplicativo, o WhatsApp, som de A aberto. E esse é tá? WhatsApp, WhatsApp. Ok? Very good. Então, se a gente pensa desse jeito, vai ficar muito mais fácil. Vamos sintetizar uma outra frase? Obrigada, Carmencita. Obrigada, Mabel. Isso aí, WhatsApp. Perfeito, Mabel. Isso mesmo. Tá? Então é assim que a gente vai falar. Vamos pensar numa outra frase que você também pode usar num diálogo, numa interação com uma pessoa, assim que você encontra, né? Então, uma coisa que a gente fala muito quando a gente encontra uma pessoa, que é, nossa, que legal te ver, que bom ver você. Eu posso usar tanto good como great. Hey, great to see you. Ou good to see you. Que bom ver você, né? Legal. Lê, eu vou responder a sua pergunta, tá? Vamos só sintetizar essa frase, eu já te respondo aí. Ela perguntou assim, como responder ao WhatsApp, tá? Então vamos voltar. Great to see you or good to see you. Good to see you. Que bom te ver, que legal ver você. Great to see you or good to see you. Ok? Então vamos pensar sempre na ideia. Encontrei uma pessoa, perguntei para ela como que ela tá, how are you doing, what's up? Perguntei para ela, falei para ela, nossa, que bom te ver, good to see you. Então vai repetindo, good to see you or great to see you. Quando eu coloco essas frases e vou repetindo elas, mexendo a boquinha, falando em voz alta, elas vão ficando cada vez mais naturais na minha boca. Então, vou repetindo, repetindo, até o som sair, até as coisas ficarem bonitinhas aí, tá? Beleza? Respondendo aqui a pergunta, que essa é uma pergunta muito legal, tá? E muito pertinente, inclusive, que é como eu respondo a pergunta WhatsApp. Quando eu estou falando, por exemplo, quando uma pessoa fala para você, how are you doing? Você pode simplesmente responder, great, ou fine, thanks and you. Você pode responder ou fine, thanks and you, ou great somente, né? Tipo, tô bem. Agora, quando a pessoa pergunta o WhatsApp, ela não está necessariamente te perguntando como você tá. Então, você não vai responder o WhatsApp, por exemplo, dizendo I'm great, or fine, thanks, and you, or not so good. Você não vai responder desse jeito. Você vai responder sempre dizendo alguma coisa que está acontecendo na sua vida. O que está acontecendo na sua vida de importante?
Agora eu tô trabalhando muito, e é uma frase que eu uso muito, tá? Particularmente. Então eu posso falar I'm working a lot, or I've been working a lot. Eu tô trabalhando muito, né? Então eu posso responder desse jeito. Ou a pessoa pergunta, what's up? E aí você fala assim, I'm starting a new project on Monday. Eu tô começando um projeto novo. Ou eu tô mudando de casa, moving houses. Então, o que você vai fazer com a pergunta WhatsApp? Você vai responder a pergunta WhatsApp sempre dizendo algo que está acontecendo na sua vida. Beleza? Mabel, a Mabel perguntou assim, ó. I'm doing great seria mais completa? Com certeza. Mas vamos pensar, Mabel, que é uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos também. Quando a gente pensa numa interação de vida real e não uma interação que está acontecendo num diálogo de livro, a gente tem que pensar como a gente faria essa interação. Oi, Ju, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Júlio Pereira, meu mentor querido, gente. Esse cara aqui, ó, que me ensinou tudo que eu sei de PNL, de programação neurolinguística, viu? Eu amo quando você vem me visitar aqui na live, tá? Então, vou voltar aqui na pergunta da Mabel, tá? Quando a gente pensa numa interação de vida real, quando você responde às pessoas, como você geralmente responde? Pense em você falando. E aí, Mabel, como que você tá? Você fala assim, beleza, tô ótima, ou bem, ou você faz uma frase composta, eu estou indo muito bem. Então, a gente tem que pensar sempre nesse paralelo quando a gente está pensando em conversas da vida real. Porque é muito comum a gente ver lá no livrinho de inglês, a gente vê lá a pergunta, por exemplo, Where are you from? I am from Brazil. And you? Não é assim que a gente vê nos diálogos dos livros e tal? Só que se a gente for pensar, quando a gente está na vida real, a pessoa pergunta para você, e aí, de onde que você é? Ela pergunta, where are you from? E você fala para ela, Brasil, sou do Brasil. Ou do Brasil, não é assim que a gente responde? Então, quando você for pensar nas suas conversas, sempre pense em como você responderia em português para você traduzir isso para o inglês, para você não ficar muito robotizada ou muito mecânico para responder, né? Porque a gente fica formando às vezes, muitas vezes a frase toda bonitinha, estruturadinha, que foi algo que aconteceu muito comigo nos Estados Unidos, que eu achava que as pessoas iam falar comigo do jeito que eu tinha aprendido no livro, com a frase toda feitinha, toda montada, toda estruturada, e de repente, quando eu me percebi, eu cheguei lá e eu via que as pessoas não falavam daquele jeito, né? Eu acho que eu já contei para vocês a história da primeira vez que eu fui na lanchonete pedir um sanduíche e eu não entendia nada que a mulher falava, na verdade, porque ela falava muito rápido. Era rápido na minha cabeça, não é a rapidez, né? Eu já expliquei isso para vocês, mas na minha cabeça eu não conseguia nem entender. Então, tudo que ela ia falando, eu ia falando para ela pôr no sanduíche. Ela falava, yes, ma'am. Aí eu falava, yes, please. Aí ela falava, miss. Aí eu falava, yes, please. Eu não entendia nada que ela estava falando. Se ela falasse assim, posso colocar sei lá, um refrigerante no seu sanduíche? Eu ia falar, pode. Posso colocar drogas no seu sanduíche? Eu ia falar yes, please, para ela. Essa que era a verdade, que eu não conseguia entender. Então, o que acontece? Na minha cabeça, eu estava esperando que quando eu fosse num restaurante, que eu fosse numa lanchonete, as pessoas iam falar para mim, would you like to, nananana, e elas iam usar toda a estrutura montadinha da frase, quando, na verdade, não foi assim. Então, é importante a gente entender como são as interações na nossa vida real, tá? Então, é importante a gente saber isso, tá? Então, põe isso na sua cabeça. A tradução, ela não vai te atrapalhar. O português, ele não vai te atrapalhar se você não ficar nessa piração de ficar pensando em frase por frase, detalhe por detalhe. Entende? Ele só vai ser um problema na sua vida se você ficar pensando no word for word. Se você sintetizar a ideia, essa ideia é igual a essa, gente, é automático. Ó, eu dou 2 exemplos sempre para os meus alunos que eu acho que vão te ajudar muito a pensar assim. Tem duas estruturas de inglês que o aluno brasileiro não costuma usar muito, tá? Eu vou ler aqui já o que você está dizendo, tá? Mas eu vou até pausar aqui em você, João, tá? Dá para poder responder. Mas
Eu vou falar um pouquinho dessa estrutura primeiro para vocês. Tem duas estruturas em inglês que nós, alunos brasileiros, acabamos não usando muito, simplesmente pelo fato de fazer uma tradução muito literal, tá? Então, por exemplo, o verbo wish, que é o verbo desejar, em português. Quando a gente vai lá no dicionário, a gente vê lá o verbo wish igual a desejo ou desejar, tá? Só que em português a gente não tem o costume de falar eu desejo para as coisas. Quando você está falando de algum desejo que você tem, geralmente a gente usa o verbo querer para isso. Então fala assim, ai, queria tomar um sorvete, ai, queria ser mais alto, ai, queria estar viajando para os Estados Unidos agora. Não é assim que a gente fala? E esse é um verbo que os nativos usam muito, eles usam muito a estrutura de wish. E nós, como a gente acaba traduzindo muito, o aluno brasileiro quase não usa essa estrutura para falar das vontades dele. Então, se a gente pensar em, vamos dizer, em uma boa tradução, uma tradução que vai fazer a gente usar a estrutura do wish, a melhor tradução seria a gente traduzir ele como queria. Então, I wish I were taller, por exemplo, é muito melhor você traduzir isso para você sintetizar o que ele realmente quer dizer, como eu queria ser mais alta, do que eu desejaria ser mais alta. A gente não fala assim em português, fica esquisito essa construção. A segunda construção que os brasileiros também quase não usam é a estrutura do used to, que significa eu costumava. Se a gente pensar em eu costumava, a gente acaba usando muito menos. Se a gente acreditar, vamos dizer assim, traduzir o used to, a estrutura do used to, pensando que ele é igual ao pretérito imperfeito, pretérito imperfeito, tia, o que é isso? Pretérito imperfeito é tudo aquilo que termina com ia e ava em português. Eu fazia, eu pensava, eu chorava, eu dormia. Então, se a gente pensar que o used to é equivalente a isso, a gente vai usar muito mais. Então, o que o aluno de inglês faz? Por exemplo, ele quer dizer assim, eu trabalhava no banco. Ele fala assim, I worked at the bank. Tá errado? Não necessariamente, mas ele não traduz exatamente o que você quer dizer, porque eu trabalhava no banco significa realmente um hábito, né, que você tinha. Então essa frase ela ficaria muito melhor se você fosse traduzi-la usando I used to work at a bank, I used to work at a bank, or I used to work for a bank, tá? Não significa que I worked for a bank tá errado, mas nós não costumamos usar tanto o used to justamente por conta de tradução, da gente só fazer uma tradução literal e não sintetizar a ideia do que ele é em geral, tá bom? Deixa eu ler o que você escreveu aqui, ó. O João escreveu assim: Tia, eu ouvi diversas vezes que os estudantes de curso de inglês, muitas vezes, quando chegam nos Estados Unidos, têm que rever todos os estudos porque não entendem muita coisa. Então lá, legal, João, isso que você falou é muito maravilhoso, sua colocação. Isso aconteceu comigo, tá? Essa foi a minha história. E é importante a gente entender por que isso acontece. A grande maioria dos alunos de curso tradicional, eles estão muito acostumados, primeiro, com esse inglês todo estruturado, esse inglês desenhado para o aluno mesmo dentro da sala de aula, não das ideias comuns, né? Não do que a gente vai ver na vida real. E o que acontece? Ele foge muito da realidade. Então, a gente tem dois problemas. O primeiro de tudo, a grande maioria dos cursos não ensina pronúncia, não ensina ritmo, não ensina entonação, não ensina redução, não ensina connected speech. Isso tudo eu fui aprender só depois de formada, tá? E aí o que acontece? Ele chega lá e ele acha que as pessoas falam muito rápido, e na verdade não tem nada a ver com isso. Existem muitas reduções, existem muitas conexões no som que ele não conhece como esses sons se interagem, e aí por conta dessa falta de conhecimento, ele está esperando uma frase bem formadinha, toda separadinha, como ele lê, e ele não está acostumado com esses sons todos juntos, tá? Eu estava dando uma aula agora mesmo, estava falando para as pessoas. Olha só o que acontece. Às vezes, as três palavras se juntam em um som só. E parece até que você não conhece aquele som. E, na verdade, quando você vê escrito, você vê que você conhece todas as palavras que estão ali. Mas, como elas se juntam nessa interação que dá ritmo para a fala, você não consegue entender. Então, isso é um dos problemas. E a segunda coisa é que você vai esperando que as pessoas vão falar igual no livrinho de inglês. What is your name? My name is
Marcela, where are you from? I am from Brazil. How are you? I'm fine, thanks, and you? E na hora da conversa do vamos ver, da conversa da vida real, muitas vezes as frases não vão ser nem compostas desse jeito. Como a mulher da lanchonete não virou para mim e falou: Would you like to have lettuce and tomato in your sandwich, ma'am? Ela não perguntou como perguntava no livro, ela simplesmente falou: tomato? E eu, oi? O que ela tá falando? Eu só entendi um meiro, deve ser tomate. E aí eu automaticamente, mas a primeira palavra eu não entendi o que ela estava falando. E eu, na minha cabeça de aluna de inglês de escola tradicional, achava de verdade que as frases iam vir daquele jeitinho, prontinhas, todas fofas, estruturadas, e não é por aí que a banda toca na vida real, tá? Então, isso que você falou, João, é muito importante que as pessoas entendam. Você precisa se preparar para aquilo que você vai de fato encontrar. Não adianta você estudar de um jeito, né? Ontem a Teacher Maia falou muito sobre isso. Ela começou a estudar português, né? E aí, quando ela começou a falar com as pessoas que ela conheceu do Brasil, as pessoas falavam assim: por que você está falando português desse jeito? Porque ela aprendeu português da norma culta. E nós não falamos a norma culta no dia a dia, entende? A gente não usa muitas regras que a gente sabe que estão corretas, que a gente deveria usar, mas que a gente não usa no dia a dia. No dia a dia a gente fala mais solto, com menos regras, às vezes a gente erra propositadamente, né? Isso acontece na nossa comunicação. E lá não vai ser diferente. Quantas coisas são de fato erradas, que eles falam errado e que mesmo assim é o comum, é o senso comum, todo mundo fala daquele jeito, não é verdade? Por exemplo, nós aqui usamos muito a expressão é nós, estamos juntos. A gente sabe que estruturalmente, gramaticalmente, está errado falar é nós. O certo é a gente dizer somos nós. Mas a expressão não é tia é nós, né? A expressão não é somos nós, é nós e pronto, acabou. Mesmo que esteja errada, é de senso comum estar, né? Então, isso é muito legal. O Rafa perguntou assim, o que foi que ela falou mesmo, a moça do restaurante, da lanchonete, ela perguntou, lettuce, que significa alface, se escreve lettuce com 2 T's, lettuce, lettuce, and tomato. Foi isso que ela perguntou. Então ela falava isso, lettuce tomato, lettuce tomato. E eu não entendi o que era lettuce tomato, né? Por quê? Porque existia essa interação dos sons que eu não conhecia antes de ir para os Estados Unidos. Então, eu esperava que ela ia falar, would you like lettuce and tomato? Entendeu? Eu achava que ia ser do jeito que eu lia nos livros, as palavras todas bem pronunciadinhas, todas bem compostas. Mas para a gente dar ritmo para nossa fala, nós não falamos assim. Né? Eu falo, vamos pensar ao contrário, né? Eu pensei muito na Teacher Maia ontem, que ela está aprendendo português. Imagina eu viro para ela e falo assim: eu vou te ensinar uma frase, deixa eu ver. Aí ela fica toda bonitinha lá, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí chega lá a Miriam na mesa dela e fala assim: deixa eu ver. Ou seja, deixa eu vira tchô, um som completamente diferente. Aí ela vai falar, nossa, mas deixa eu ver, vira tchô. Pois é, se você não conhece essa interação que os sons faz, maluca, porque ela é maluca, concorda comigo? Não segue nenhum padrão, quer dizer, segue alguns padrões sim, tá? E entendendo esses padrões te facilita muito, ó, te dá anos-luz te poupa anos-luz de frustração, né? Eu mesma tive depressão nos Estados Unidos justamente por isso, porque eu falava, meu, tem uma coisa muito errada comigo, eu não consigo entender. Eu aprendi, estudei, tô dando aula de inglês e não consigo entender o que as pessoas falam. Como assim, Brasil? Né? Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo. E, na verdade, quando você aprende por esse caminho, se preocupando já desde o comecinho com essas interações, lá na frente vai ficar muito mais fácil, tanto para você falar, quanto para você ouvir. É muito mais fácil, muito mais confortável, porque você não vai esperando uma coisa e cai do cavalo, como aconteceu comigo, que eu caí do cavalo quando cheguei por lá, não é verdade? Certo, minha gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido que nós não pensamos em inglês, nós não pensamos em português, nós pensamos. Depois que a gente pensa, a gente traduz e automatiza os sons para o português. E esse processo ficou tão automático,
que ficou parecendo que você pensa em português, mas você não pensa. A gente pensa e depois nós traduzimos os nossos pensamentos para o idioma X, Y, Z. Então é óbvio que se você pensar e traduzir os seus pensamentos, os seus sons e automatizar os sons em inglês, você vai ficar mais fluido, vai ficar mais rápido, vai ficar mais fácil. Concorda comigo? Tá? Então, não se culpe se você se pega traduzindo às vezes as frases. Ah, isso é igual a isso, então isso eu posso usar nessa situação. Tá tudo bem se você faz isso, não tem nada de errado. Ah, um beijo para Carol, maravilhosa, teacher dos famosos, que acabou de entrar por aí. Um beijo para você, Cá, tô com saudade. Te amo, princesa. Você que tem que vir aqui falar comigo sobre esse assunto de pensar em inglês, que a gente tem muito a mesma linha de pensamento e fala muito sobre isso. E eu hoje, Carol, deixa eu até te contar isso para você saber. Hoje eu fiz uma enquetezinha aqui para o pessoal do Stories, perguntando se eles acreditavam que para falar inglês precisa pensar em inglês. E você acredita que 60% das pessoas responderam que sim, que concordam com isso? Então eu resolvi fazer essa live justamente para explicar que não tem problema nenhum você usar o português como apoio para você falar, não tem problema nenhum você traduzir, se você traduzir desse jeito que eu falei para vocês, pensando em contextos e não somente nas palavras, isso ajuda muito você. Então, se você sentir a culpa porque você pensa em português às vezes, tira essa culpa da sua cabeça agora. Você não tem que pensar em nada, você não tem que ir nada. É isso, você só tem que fazer as coisas que fazem de fato sentido. E falar que você precisa pensar em inglês não faz sentido nenhum. Até porque a gente não manda nos pensamentos a grande maioria das vezes. Eles vão acontecendo meio que automáticos, parece até que é sem controle. Não é verdade? Galera, eu fico por aqui.